vista por todos e apreciada também. E tem os movimentos diferentes dos movimentos devocionais, que são movimentos mais livres e bolivianos, mistura de Índia e Hollywood. Obrigada pela presença. Hare Krishna.
Muito obrigada. Mais uma vez nos encontramos nas estradas da vida, você sempre bela, maravilhosa, dizendo para nós tudo que a Índia tem, o gestual, a beleza, essa força que tem a música, e você diz para nós tudo aquilo que você passa, no seu pisar, no seu dançar, no seu gesto. Eu sou muito agradecida pela sua presença aqui, uma lembrança nossa, tá? Muito obrigada. Nossa rapazinha. Tudo bem, aguardar um bocadinho, o professor está tendo ali uma apresentação, né, através do... Ah, tá, tudo bem. Eu posso precisar. Não, Priori, ele está lá, né? Deixa eu só pegar a mensagem aqui. Vamos então dar continuidade ao nosso trabalho de hoje. Vamos apresentar uma mesa redonda, yoga e religião. A dona Edna Maria dos Santos não está, teve que ter aula agora, mas eu vou ficar junto de vocês, tá? Então, tema yoga do sagrado ao profano. O expositor, professora Bianca de Oliveira Freitas, nossa amiga diretora do Instituto Kátia Dança Internacional. Da ortodoxia ao universalismo do Bhakti Yoga. Expositor, professor Arilson Silva de Oliveira. E o yoga do amor na Bhagavad Vida, né? Gita. Bhagavad Gita. Expositor, nosso conferencista, né? Por favor, diga-me. Bhaktivedanta Ashram Maharaj. Pode ir? Boa noite. Acho que tem muitas pessoas estão assistindo esse vídeo aí. Por enquanto só sua filha estava assistindo, mas agora essa gente Da está chamando. apresentação. Na verdade, no programa a gente tem uma apresentação resumida acerca da proposição desse evento, do que ele se trata. Como vocês já tiveram a oportunidade de ver, nós chamamos de Índia Sem Mistérios, olhares sobre a cultura védica indiana.
E eu vou fazer a leitura então da apresentação. Os Vedas são o corpo literário antiquíssimo que por milênios foi preservado graças às práticas canônicas das tradicionais famílias sacerdotais brahmânicas, sendo a tradição dos Vedas o substrato cultural que identifica aquilo que o mundo ocidental veio chamar de Índia e hinduísmo, religião riquíssima em preceitos e de desconcertante diversidade, à qual cerca de 1 milhão de pessoas, 900.000 somente dentro da Índia, aderem. É o pensamento védico que abaliza todas as formas de yoga, seja este yoga praticado segundo sistemas tradicionais de discipulado ou como simples conjunto de técnicas que favorecem o bem-estar físico e emocional do praticante. O Vedismo também está na origem de outras sínteses religiosas que vieram mais tarde, tais como o Jainismo, o Sikhismo e, notadamente, o Budismo, que hoje tem mais adeptos fora do que dentro da Índia. Prescrutando a história do subcontinente indiano, vamos descobrir que não é de hoje que o exotismo e a profundidade do pensamento hindu exercem influência sobre o imaginário do Ocidente. Das formas, cores e sabores, a literatura épica do Ramayana e Mahabharata, passando pela refinada filosofia Vedanta e as sublimes instruções do tão adorado Bhagavad Gita, a Índia nunca esteve assim tão longe de nós, quer pelos ecos da tradicional língua canônica sânscrita, no conjunto multiforme das línguas de origem indo-europeia, quer pelos laços culturais e ou comerciais estabelecidos com os mesopotâmicos, os persas e até mesmo os gregos antigos. A influência da Índia tem cruzado milênios além de continentes e oceanos. Sendo assim, este encontro marca uma rica aproximação do universo acadêmico com as filosofias e práticas milenares indianas de matriz védica, dando escopo a novos campos de pesquisa e fôlego renovado às ciências tradicionais, humanas, naturais e exatas, que há muito dialogam com outros saberes que notoriamente também buscam dar respostas consistentes aos anseios mais elevados do espírito humano. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima palestra para todos. Tendo tempo ao final, abriremos para perguntas. Boa noite a todos. Novamente, sejam bem-vindos à nossa casa, ao UERJ, ao Centro de Ciências Sociais, ao PROPER, do qual estou aqui representando a nossa diretoria. Índia sem mistérios, olhares sobre a cultura védica indiana. Não é de hoje que a Índia produz sobre nós uma grande fascinação. Ela é ímpar. Suas cores, seus odores, sua gente, cultura, história, sabedoria, nos leva a uma viagem mística, meditativa, diferente de tudo que costumamos vivenciar. Haja visto até a minha dificuldade de pronunciar alguns nomes tão importantes para todos nós. Eu espero que os meus amigos me desculpem essa... Até trouxe meus companheiros para me facilitar o dizer desses nomes, né? Que a gente sabe que tem toda uma importância maravilhosa. É pela vontade de fazer conhecer os seus costumes nos mais variados aspectos, principalmente no que tange aos seus deuses, civilização e religião tão rica, é que o PROPER, através do Centro de Ciências Sociais, como eu disse, em parceria com o Instituto Gaudiya Vedanta Internacional, tem a honra de trazer para a universidade, para todos vocês, este simpósio de 2 dias, né, de referência internacional, onde os seus participantes procuram trazer o que é de melhor sobre a cultura
e os costumes da milenar Índia. Eu me sinto honrada, maravilhada, aprendendo todos os dias, cada vez mais, sobre os Vedas. Eu agradeço novamente a presença de todos em meu nome. Muito agradecida a você, companheira, nossa amiga, que nos procurou para fazer esse encontro tão bonito. Eu acredito que todo mundo tenha gostado. Muito obrigada. Obedecendo então a ordem aqui, né? Nós vamos dar a palavra a Bianca de Oliveira Freitas, que está aqui do nosso lado, que vai falar sobre outra e sagrada função. 15 minutos. Boa noite. Desligar a luz para ligar. Vai desligar. Vai. Então, o tema sobre o qual eu vou falar hoje é sobre o yoga, e o yoga sob a perspectiva do imaginário. Então, essa palestra ela é fruto de um trabalho, de um estudo, de uma pesquisa que começou na minha graduação e que agora eu venho desenvolvendo no curso de doutorado em Educação Física e Cultura. Então, em que consiste? Deixa eu só entrar aqui para acompanhar vocês. Bem, esse trabalho surgiu de um questionamento, né, de o que acontece, foi a pergunta inicial, né, ao perceber um crescimento na procura em academias de yoga, em escolas, em empresas, um aumento da procura e do número de praticantes do assim chamado yoga aqui em nosso país, como no Ocidente como um todo, e principalmente observando o que acontece aqui no Rio de Janeiro, que foi o local onde eu lancei mais, me detive mais, né, no reporte que eu fiz. Então, passando para o segundo slide, eu achei necessário explicar para vocês, dar uma rápida introdução à abordagem sobre a qual eu estou fazendo esse estudo. Então, a abordagem sobre a ótica do imaginário. E o que seria esse imaginário? Então, seriam as imagens, símbolos, alegorias, ritos, mitos, relacionados a um determinado grupo ou sociedade. E aqui eu coloquei uma pequena citação de Gilbert Durand, que é um dos autores principais, mais importantes, que vão tratar esse conceito do imaginário desse campo, que ele fala: na presença inelutável do sentido, que faz com que, para a consciência humana, nada seja simplesmente apresentado, mas tudo seja representado. Então, a importância do símbolo, da imaginação simbólica, desse sentido profundo que a gente atribui a todas as construções humanas, a toda a cultura. Então, aqui, né, as indagações. Nessa perspectiva, qual é o imaginário relacionado ao yoga em nossa sociedade? Quais os sentidos profundos que orientam esta prática? E a dúvida: há uma aproximação ou distanciamento entre os sentidos atribuídos ao yoga nas escrituras indianas, tradicionais indianas, e aquele sentido atribuído ao yoga pelos adeptos, os novos adeptos em academias, centros de yoga e outros espaços aqui na nossa cidade? Então, primeiro, para a gente poder fazer essa comparação, esse contraponto, é necessário que a gente lance o olhar da tradição védica. Então, a tradição védica do yoga. Hoje, quem teve a oportunidade de estar aqui de manhã já ouviu bastante sobre o que é Veda, quais as divisões do Veda, mas como eu acredito que algumas pessoas não tenham tido essa oportunidade, de forma muito breve aqui, eu coloco que Veda é conhecimento acerca do que é de verdade. Então, uma citação aqui do Vedanta Sutra fala: a literatura que estabelece o verdadeiro aspecto de Sanatana Dharma e faz com que a pessoa realize o Deus Supremo e assim atinja a beatitude final ou summum bonum da vida é Veda. Então, essa é uma tradução desse
texto que faz parte do corpo dos Vedas, a gente pode considerar assim, que é o Vedanta Sutra. Então, primeiro achei necessário localizar. Existem dois tipos de conhecimento, né, dentro dessa tradição védica. Então, a gente vai falar de Jnana, conhecimento baseado nas faculdades mentais, e Vijnana, que é a realização prática, a atualização dessas verdades eternas, espirituais, no âmbito de toda a sua existência cotidiana, da sua prática. Outro ponto importantíssimo quando a gente pensa em Vedas é a gente entender a importância do Guru, né? A figura do Guru, que é o mestre espiritual, que aqui eu coloquei, cada um desses tópicos poderia ser muito, muito mais aprofundado, mas de uma forma bem simples, assim, para dar uma ideia geral. Eu coloquei aqui aquele que viu e realizou a verdade e ensina os significados das escrituras, tanto pela palavra quanto pelo exemplo prático em sua vida. E também ainda baseado, dando uma geral, né, uma panorâmica geral da tradição védica do yoga, a gente pode falar que os objetivos do yoga, alguns aqui que eu vou elencar, são cessar o sofrimento, interromper o ciclo de nascimentos e mortes, samsara, realizar a verdade suprema e experimentar a bem-aventurança eterna. Então, ainda sobre esses sentidos, quais são os sentidos encontrados nesses textos, essas escrituras antigas da Índia? Então, a gente pode primeiro pensar que o yoga, a gente está falando aqui de uma forma simplificada, falar o yoga, mas na verdade esse termo vai compreender uma série de fenômenos, né? Uma realidade complexa, multifacetada, de origem nessa tradição védica, que vai adquirir características variadas ao longo da história da Índia, da própria Índia. E aqui mais uma citação de Monier Williams, que na verdade é um dicionário sânscrito, um dos mais reconhecidos, que vai falar que yoga, esse verbo masculino, fala que é o ato de unir-se, juntar, fixar de uma flecha na corda, e tem outros significados, eu vou ter alguns aqui, um remédio, uma cura, meios, maneiras, método, encanto, magia. Para a gente começar a entender como é complexo, na verdade esses temas são extremamente complexos e vão dizer respeito a uma realidade que é extremamente ampla. Também aqui uma outra citação, esse autor, Faustin, creio que seja assim, no comentário ao Yoga Sutra, ele vai explicar Yoga Samadhi. Yoga é êxtase, assim ele traduz. Busca de um estado de consciência extraordinário que compreende um conjunto de valores, atitudes, preceitos, técnicas espirituais que podem ser encarados como o próprio fundamento da civilização indiana. Então, esses sentidos que estão relacionados ao yoga são a própria base, segundo esse autor, da civilização indiana. E Iyengar, que é um mestre de yoga reconhecido no meio, né, do yoga atualmente, ele, ao traduzir os Yoga Sutras, ele afirma que yoga é samadhi e que isso significa meditação profunda ou devoção suprema. Vocês vão ver assim que eu vou pegando de vários autores para a gente ter uma ideia da diversidade, né, desses significados. Bhaktivinoda Thakura estabelece que o caminho do yoga é composto por 4 partes: o afastamento dos objetos dos sentidos, que é pratyahara, o autocontrole, yama, seguir regras e proibições, niyama, e a renúncia, que é denominada vairagya. Em outro texto, na Bhagavad Gita, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele vai comentar que quando o yogi, pela prática do yoga, disciplina suas atividades mentais e se situa na transcendência, estando desprovido de todos os desejos materiais, aí se diz que ele alcançou o yoga. Então esse eu estou indo de forma assim bem rápida para a gente poder chegar, né, ainda dá tempo da gente chegar nessa parte da comparação. Então eu passei rapidamente, eu vou também falar de forma muito rápida desses principais tipos de yoga, porque inclusive na sequência, acho que o Maharaj vai falar detidamente sobre alguns desses tipos, em especial de Bhakti Yoga. Então, eu acredito que as pessoas que praticam yoga, que já estudaram sobre o tema, já são um pouco familiarizadas com essas denominações. A gente vai ter dentro da Bhagavad Gita, que é uma parte desse grande épico, que é o Mahabharata. Vai ter o Karma Yoga, que é a realização desse yoga, dessa união, através do princípio da ação desinteressada,
Ou seja, você faz a ação estando livre de qualquer motivação pessoal e você visa dar prazer a Deus, a Vishnu. Jnana Yoga é a busca desse yoga através do conhecimento transcendental, que é transmitido de guru a discípulo. E essa transmissão, essa linha de sucessão discipular, a gente denomina Guru Parampara. Na verdade, eu elenquei aqui alguns dos tipos de yoga, mas o Bhagavad Gita vai descrever muitos outros tipos de yoga. A gente tem aqui o Karma Sannyasa Yoga, yoga através da renúncia da ação, Dhyana Yoga através da meditação, que a gente pode colocar assim, que é a estabilização da mente, que não mais fica agitada quando em contato com os objetos dos sentidos. Então é aquela mente, aquela pessoa que atingiu um estágio em que ela se encontra livre de dualidades. Então, numa outra citação da própria Bhagavad Gita, a gente tem esse texto que fala: deve-se residir num local solitário, controlar a mente e o corpo, refrear todas as atividades que são desfavoráveis ao yoga e, com uma fé resoluta, fixar a mente em samadhi, meditação profunda em Sri Bhagavan. Bhagavan, que é uma denominação de Deus. Deve-se sentar com o corpo, o pescoço e a cabeça eretos e parados e fixar a visão na ponta do nariz. Deve-se seguir o celibato estrito, tornar-se destemido, pacífico, controlar a mente e concentrar-se em meditação unidirecionada em Sri Bhagavan, em Deus. Então a gente ainda está vendo aqui, dentro da tradição védica, quais são os sentidos. Este yoga, ele se relaciona com o quê? Aí tem alguns outros tipos de yoga na seguinte, eu esqueci de falar para você, né, Rádio? Então, Vijnana Yoga é o yoga através da realização do conhecimento transcendental. Taraka Brahma Yoga, o yoga através da união com Parabrahma. E mais uma citação da Bhagavad Gita vai esclarecer um pouco mais sobre esses sentidos atribuídos ao yoga. Fala: o yoga alcança o destino supremo por controlar todos os sentidos, confinar a mente dentro do coração, fixar o ar vital entre as sobrancelhas, estando profundamente absorto em samadhi pela prática de yoga, repetindo a sílaba Om, que é uma manifestação de Brahma, e por abandonar seu corpo enquanto medita em mim. E isso o próprio Bhagavan, que é Shri Krishna, falando que ele que está falando a Bhagavad Gita no seu diálogo com a Arjuna no campo de batalha. E então a sequência Bhakti Yoga, que vai ser o assunto da outra palestra, eu não tenho necessidade nem de abordar, só num resumo, que é o serviço devocional. É o yoga através do serviço devocional, visando desenvolver amor puro por Deus. E então a gente chega ao que a denominação que mais comumente a gente se refere quando a gente vai nas academias, a gente vai ver esse yoga, aquilo que pelo menos a gente aqui chama de yoga. Né? A gente fala de yoga, a gente vai pensar numa prática física, em posturas, asanas, exercícios respiratórios. E isso vai estar relacionado, essa prática, em geral, se coloca como sendo Ashtanga Yoga, que é um yoga de 8 membros. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele vai explicar que o primeiro dever no caminho do yoga é seguir Yama, Niyama, Asana e Pranayama, que são os 4 primeiros angas, né? 4 primeiras práticas desse yoga óptico. E assim por diante. Bem como abandonar completamente os desejos que nascem da atração por atingir poderes místicos, siddhis. Os poderes místicos são um subproduto, seriam assim, um subproduto da prática do yoga. Não o bem, o fim desejado, buscado, mas eles aparecem com a prática dentro do processo. Além disso, com a ajuda da mente purificada, o yogi deve controlar os seus sentidos e gradualmente aprender a renúncia através da inteligência adquirida por se seguir dharana, concentração da mente. E esta renúncia é denominada pratyahara. Você afasta os sentidos dos objetos. Então ele deve atingir Atma Samadhi, por controlar completamente a sua mente através dos processos de dhyana, dharana e pratyahara. No estado final, não se deve ter nenhum pensamento mundano, nem se tornar atraído pela manutenção do corpo. Este é o dever último de um yogi. Então, aqui, uma explicação sobre o que dito que se fala sobre o que consiste esse Ashtanga Yoga. E quando a gente fala de yoga, se vocês forem conversar, forem num curso de formação de
de yoga, o texto básico ao qual eles se referem é o Yoga Sutra, de Patanjali, que ele consiste de 196 aforismos, que são divididos nesses 4 capítulos: Samadhi-pada, Sadhana-pada, Vibhuti-pada e Kaivalya-pada. Então, para a gente entender o básico, né, de uma forma bem rápida, os 8 angas a gente pode explicar dessa seguinte maneira: yama, ou refreamento, e aí vai consistir, ele se desdobra, né? Então vai ter não matar, não mentir, não roubar, abstinência sexual e não ser avaro. Niyama, ou disciplina, também se desdobra em limpeza, contentamento, ascese ou austeridade, estudar a filosofia, a metafísica do yoga e ter em Ishvara, ou Deus, o único motivo de suas ações. E na sequência, a gente, para entender qual é o outro anga, que é o asana. O asana é o que a gente mais comumente identifica como yoga aqui no Ocidente. Então, são todas aquelas posturas, algumas bastante acrobáticas, né, que a gente vai ver as pessoas, o pé na cabeça, a cabeça, tudo, né? E a gente identifica o yoga com isso. Então, o que é o asana? São as posições, posturas do corpo. E o que se diz sobre o asana? O asana é stira sukharam, ele deve ser estável, agradável. E elas são posições que devem ser aprendidas com o guru, com o mestre. E elas têm o objetivo de propiciar, de facilitar a meditação. Também se fala sobre o asana, que é Dvana Vigataha, que é a cessação, o objetivo dele é a cessação absoluta da perturbação dos contrários, visando promover a transcendência da condição humana. O anga seguinte, que é o membro seguinte que vai compor esse yoga de 8 passos ou 8 membros, é pranayama. A gente pode traduzir de uma forma bem simples como o controle da respiração. Porque dentro dessa tradição se compreende que a respiração está intimamente ligada aos estados mentais. Então esse controle da respiração visa tornar a consciência contínua e possibilitar, propiciar o estado meditativo. Na sequência a gente tem Pratyahara, ou a retirada, né, dos sentidos, dos objetos dos sentidos, Dharana, concentração, Dhyana, meditação, Samadhi, podem ter várias traduções, aqui eu botei conjunção, e esses 3 últimos em conjunto vão formar Samyama, que se denomina Samyama, que pode ser traduzido, segundo alguns textos, como liberação em vida, você se localizar num tempo eternamente presente em Ishvara Pranidhana, que é você se absorver, você meditar em Ishvara, que é o controlador supremo, ou um outro nome para Deus, a verdade absoluta, o supremo. Então, assim, de uma forma bem rápida, eu quis dar uma panorâmica dos sentidos atribuídos ao yoga nos textos tradicionais da Índia, nas escrituras antigas da Índia, e também aqui no Yoga Sutra de Patanjali. E o que a gente vê, né? Qual é a panorâmica assim, que eu estou levantando, observando, trazendo imagens. Aqui eu não coloquei, na verdade, as imagens, mas tem muitas imagens que poderiam ser adicionadas aqui para ilustrar. A gente vê o yoga se apresentando como uma técnica ou como um produto, né? Então a gente vê o yoga em academias, você vai ver os panfletos sobre essa prática de yoga em academias, ou você vai perguntar para os professores o que eles vão falar. Yoga é bom para correção postural, perda de peso, para promover alongamento, flexibilidade e todos esses, né, que a gente poderia continuar, vários itens relacionados à saúde física, à saúde mental. A gente vê o yoga presente também em empresas, em diversas empresas. E aí, qual é a justificativa, quais são os sentidos que eles atribuem ao yoga? Eles veem o yoga como uma prática que vai aliviar a tensão, reduzir estresse, aumentar a produtividade, algo que se assemelharia aí a uma ginástica laboral, né, nesse sentido. A gente vê o yoga também sendo introduzido em escolas, né? E na escola, como que essa prática do yoga é justificada? Visa aumentar a concentração, auxiliar como uma espécie de terapia em casos de dificuldade, de aprendizagem, déficit de atenção. E nós vemos também o yoga sendo realizado em centros de yoga, mais especificamente, né, destinados ao yoga. E sentidos ali, se você for ver todas as propagandas, quais são as promessas, né? Quando você vai lá, tem um panfleto, tem um cartaz e vai falar
pratique yoga, encontre a paz interior, pratique yoga, vai acalmar sua mente, e aí ele é associado como uma terapia holística, né, dentro desse conjunto de terapias que vão entrar em cena e estão cada vez mais sendo reconhecidas para a manutenção também da saúde. O yoga aparece também como um produto, e aí ele vai estar relacionado ao consumo. Então nós vamos ver em diversos produtos, aqui que eu gostaria de ter trazido as imagens, mas eu não consegui montar a tempo, os produtos que o yoga vai aparecer, ou pelo menos imagens que sugerem práticas de yoga, pessoas em Padmasana, em posturas meditativas. Quando é um marketing, né, um produto que eles querem vender uma imagem o quê? É um produto alternativo, um produto natural, um produto saudável, integral, light. Então todas essas denominações de alguma forma vão entrar nessa cadeia de sentidos que eles querem sugerir quando se coloca uma imagem de uma pessoa com asana ou algo que sugira a prática do yoga. E o yoga aparece também como algo que a gente poderia denominar modo de vida ou estilo. E aqui a gente pode falar mesmo de uma formação de uma tribo aqui no sentido que Mafezoli, que é um dos autores também que vai tratar do imaginário, ele atribui ao termo. Então, é um grupo de pessoas, indivíduos, uma sociedade que vai compartilhar de valores, vestimentas e toda uma série de itens da cultura que eles corroboram entre si e que criam uma identidade do grupo. Então a gente vê isso também, não sei se vocês têm a experiência, mas se vocês andarem pelos meios do yoga, vocês vão ver que também existe toda uma série de códigos, de palavras usadas, de modos de se vestir, que vão identificar o que a gente pode chamar de um estilo, né, relacionado ao yoga. Então, quais são os sentidos atribuídos ao yoga pelos praticantes de yoga aqui no Rio? É uma pesquisa qualitativa, né, e aí, nessa fase preliminar, foram realizadas 8 entrevistas semi-estruturadas e a análise foi feita segundo a análise do discurso de Eni Puccinelli Orlandi, né? Então, quais foram os sentidos? Através dessas entrevistas, algumas marcas linguísticas, elas saltam na medida que elas são repetidas e elas vão evocar determinadas redes de sentidos. Quais foram eles? Então, o yoga vai ser associado a uma fuga da realidade, aquele momento que a pessoa escapa da rotina do cotidiano, aquela 1 hora que ela vai lá, entra na sala e sai de todas as suas atribulações, uma fuga dessa rotina. E também por um desejo ou uma satisfação pessoal. O yoga, porque eu quero me sentir bem, porque eu quero me sentir bem com o meu corpo, eu quero sentir prazer, são alguns dos sentidos. Outro como um lugar de aconchego, um ponto seguro, como a prática do yoga, aquele momento, a meditação em que a pessoa se sente segura, onde ela encontra uma paz, a ausência de medo, e também como um meio de conhecimento. O interessante é notar que é um conhecimento que é colocado como algo externo, um conhecimento objetivo. Como eu falei no início, a gente tem Jnana e Vijnana. Quando o yoga apareceu nessas entrevistas relacionado ao conhecimento, ele se manifestou esse sentido relacionado a Jnana, esse conhecimento mental. Como a gente pode chegar aqui, eu posso decorar todos os aforismos, os 196 aforismos do Yoga Sutra, eu poderia aqui declamar para vocês todos eles, né? Em sânscrito, palavra por palavra, a tradução. Mas isso é Jnana, isso é um conhecimento racional, simplesmente mental, de uma realidade. O yoga, na medida em que ele lida com essa questão da transcendência, da verdade absoluta, do Supremo, ele vai ter respeito a uma ordem, né, de conhecimento que extrapola as faculdades mentais, né, como a mente limitada pode dar conta da transcendência, do ilimitado. Esse conhecimento, quando aparece, ele é um conhecimento externo. E também outro sentido atribuído é a saúde, muito presente esse sentido. As pessoas falam yoga relacionando a saúde, ao corpo físico ou mesmo à saúde mental. E por fim, aparece a questão da paz, né? Uma paz que vai estar relacionada ao quê? A você aliviar o seu estresse, você esquecer os seus problemas. Esses foram os sentidos que emergiram da fala, dos discursos desses praticantes. Então, para concluir,
esse subtítulo, que já dá uma dica de qual caminho que parece que está se delineando, né, desse estudo preliminar, fala o yoga do sagrado ao profano. Em que medida? A gente vê uma transição, deslizamento de sentidos relacionados ao yoga se a gente lança o nosso olhar para a tradição, para os Vedas, os textos relacionados ao yoga, e quando a gente vai ouvir, vai buscar os sentidos que emergem das falas desses praticantes. Então a gente vê, se na tradição a gente vai ter como um ponto essencial o Guru Parampara, a tradição, guru-discípulo, como esse conhecimento é passado, a gente vai ver que ele é praticado como? Através de instrutores que são formados em cursos, em associações de curta duração. Existem cursos de 1 semana, cursos de 6 meses, cursos de 2 anos, o que vai ser extremamente distante da realidade do que é um guru na sua formação tradicional. Uma pessoa que realiza a verdade suprema em todos os âmbitos da sua existência, 24 horas por dia, todos os dias. Então a gente vê um deslizamento que sentidos que são atribuídos à transcendência do yoga dentro da tradição védica vão passar para a questão da imanência, da permanência nesse próprio mundo material, nessa vida que a gente está. As pessoas que foram entrevistadas, elas não falavam, ninguém estava falando de querer liberação, buscando um mundo transcendental. Elas queriam viver melhor nesse mundo, nessa vida que elas estão agora, no seu trabalho, com a sua família, no seu corpo, diminuir o seu sofrimento, o seu estresse. Mas a transcendência não foi, esse sentido ele não emergiu, né? Não foi detectado. Enquanto na tradição a gente vai falar sobre busca da liberação de samsara, que é esse ciclo de nascimentos e mortes, a qual a alma é submetida pela lei do karma no mundo material, os praticantes vão falar o quê? Eles querem uma pausa na rotina, eles não querem sair de samsara, eles querem só uma pausa, 1 hora de tranquilidade, nas salas, de silêncio. Quando a gente fala de uma busca de samadhi no yoga, dentro da tradição védica, a gente vai ler nas entrevistas a busca de uma paz interior. Não é uma busca de Ishvara, uma busca de uma realização de um plano transcendental, de um plano superior, mas a busca de algo muito relacionado à sua individualidade, à sua paz, aquilo que eles vão colocar como a sua paz interior. Quando a gente fala de cessação, de parar as ondas mentais dentro da tradição do yoga, os praticantes vão falar de reduzir estresse. No yoga, na tradição, a gente ouve sobre austeridade, pratyahara, você tirar os seus sentidos dos objetos dos sentidos, e um sentidos, né? E o significado bastante diferente vai surgir das entrevistas, que é a busca pela satisfação pessoal, dos seus desejos pessoais. Eu quero me sentir melhor comigo, eu quero ser mais magra, mais bonita, mais isso, mais calma, mais tranquila. E por último, aqui, como o sentido básico, que fala para você atingir samadhi, você deve buscar isso através de Ishvara Pranidhana, ou seja, através da absorção completa em Ishvara, em Deus. E o contraponto dentro das entrevistas vai falar que a ausência da consideração sobre Deus. Isso é extremamente relevante. Na verdade, Deus não aparece. Deus, seja em que palavra for, Ishvara, Deus, verdade absoluta, supremo, esse item, esse dado não aparece nas entrevistas. O yoga praticado, os sentidos atribuídos pelo menos por esses praticantes, não diz respeito a Deus, não tem nenhuma relação, diz respeito a uma busca interior, algo totalmente individualista, pessoal, e dessa forma se afasta diametralmente, né, totalmente, eu diria, né, do que significa o yoga dentro dessa tradição védica. Então isso é um estudo que está em curso, na verdade, estou no meio dele, mas são alguns dados já que apontam para toda essa diferença, que são questões importantes para a gente refletir sobre essa apropriação do yoga, que, como foi dito, é considerado todos os seus valores, todo esse imaginário relacionado, é considerado a própria base da cultura védica, está na base da cultura indiana. Como que isso é apropriado, né, como uma simples técnica, como um simples produto, como um novo modismo, né, de prática física suave, dentro desses meios que foram citados, como a academia, a escola e as empresas. A gente abre para perguntas no final, tá bem, professora? Por causa do nosso tempo.
Não sei se a senhora terminou. Tem mais uma coisa? Obrigada. Terminou? Obrigada. Nós vamos dar continuidade, então, agora, ouvindo o expositor Ailson Silva de Oliveira, Universidade USP. Muito obrigada pela sua presença na UERJ, tá, professor? Ele vai nos falar sobre da ortodoxia brahmânica ao universalismo de Bharati Yoga. Quer o microfone, professor? Não, olha só. O ideal seria apagar esses dois e acender os dois de trás. Os dois de trás deixar acesa, por favor. Quem tá na placa da câmera não. E ela vai tentar cuidar da luz agora. Boa noite a todos. Vou ficar em pé não por ser mais chique ou bonito, mas pelo contrário. Mas devido às circunstâncias. Né? Vou pegar minha carinha aqui. Foi melhor? Foi melhor. Então, como a professora falou, sou Ailson Oliveira, sou professor da UFMS e doutorando em História pela USP. Na verdade, o que eu vou falar hoje rapidamente, é fruto da minha dissertação de mestrado. Dando as coisas para vocês. É fruto da dissertação de mestrado, que difere um pouco do que eu estou trabalhando hoje, mas eu estava pensando ali, o que eu posso contribuir diante de tantos mestres, né? Diante de tantas pessoas conhecedoras do assunto védico, da cultura védica. Eu posso apenas colocar uma cereja no bolo, né? Vou tentar colocar uma cereja no bolo. Sou um mero acadêmico falando da Índia, diante de tantos mestres. Então, mas sem delongas, vamos ao assunto. Essa é a capa do meu livro, que é fruto da dissertação do mestrado, que trata sobre a formação do yoga social no Vaishnavismo, que é uma vertente, uma linha, um estilo de pensamento hoje em dia os hindus chamam de hinduísmo, mas que essa palavra é uma construção ocidental, eurocêntrica, não diz respeito à realidade literária e filosófica da Índia. A princípio podemos falar da ortodoxia bramânica e o que seria a ortodoxia bramânica para construirmos ou vislumbrarmos a construção da yoga social do Vaishnavismo. Porque todas as manifestações religiosas, como diz o Nissi Eliade, que é um dos meus pressupostos teóricos, né? Todas as manifestações religiosas possuem tempos, espaços e circunstâncias históricas. Nós não podemos descartar as circunstâncias, o espaço no qual a religião se manifesta e o tempo dessa religião. E então,
da ortodoxia bramânica para o Vaishnavismo universal, que é o meu tema, tem um longo percurso. A ortodoxia bramânica, quando eu falo ortodoxia bramânica, eu estou falando do pensamento, da filosofia da cultura védica antiga, que seria uma cultura, de acordo com Max Weber, sociólogo alemão, centrada nos brahmanas, e como diria o filósofo Nietzsche, centrada nos gênios da sociedade. Gênios não por serem melhores, mas por serem os cabeças da sociedade, os pensadores, né? Aqueles que lidam com a mente e a fala. Por isso é chamado de ortodoxia bramânica, porque os brahmanas, os pensadores, são o centro dessa sociedade, o alvo último dessa sociedade. E o Max Weber, eu estou me baseando no Max Weber para falar isso, ele fala que esses 4 tópicos caracterizam a ortodoxia bramânica antiga. O primeiro tópico é a autoridade dos Vedas, ou seja, o princípio, a base, o alicerce de todo o pensamento está na literatura védica. Você parte da literatura védica e tenta, de alguma forma, retornar a ela. Não existe nenhuma ortodoxia bramânica que não tenha os Vedas como autoridade base ou última. O segundo ponto seria a sacralidade exclusiva do sânscrito ou do Devanagari. A língua sânscrita seria a única língua sagrada, seria uma língua não humana. Para ser uma escola ortodoxa bramânica, você tem que ter o sânscrito como única língua sagrada. O terceiro seria o status do Brahmana, como eu já falei, o Brahmana, o pensador, que curiosamente a cultura védica é a única cultura humana, a única civilização da história humana que o mendicante mandava no reino. Não existe nenhuma outra cultura que você pode observar isso. O mendicante tinha o poder de destronar reis. Nós temos vários exemplos na literatura bramânica disso. É a única cultura. A cultura védica, como a professora falou, não é uma cultura diferente, exótica. É uma cultura diferenciada, em todos os sentidos. E por último, o saber através da sucessão discípulo-mestre. Então, esses 4 itens caracterizam uma escola de pensamento ortodoxa na cultura védica. Diferentemente da nossa cultura, ou chamada civilização, diria bárbara, ocidental, não dividimos a história da Índia em AC, DC, antes de Cristo, depois de Cristo, mas ABDB, antes do budismo, depois do budismo. Porque o budismo na Índia ele é o divisor de águas, em todos os sentidos da cultura indígena. Porque a Índia é uma cultura antes do budismo e será outra depois do budismo. Com o budismo surgem, por exemplo, templos públicos que não existiam na cultura védica. Na maioria das vezes os templos eram privados, domésticos, e os rituais eram bem privados, entre brahmanas. Os reis protegiam esses ritos, os comerciantes abasteciam esses ritos e a massa em geral não teria acesso a esses ritos por diversos fatores. Então, os templos eram privados, domésticos. Não existiam templos públicos. E o budismo abre esse leque em termos de templos. Templos passam a ser públicos. A universalização do vegetarianismo, porque na cultura védica, pré-budismo, o vegetarianismo era para algumas classes, ou como Max Weber chama de camadas sociais, algumas camadas sociais apenas. O universalismo da libertação, dos hábitos e do dever ritual. Ou seja, a maneira pela qual eu alcanço a transcendência vai ser única para todo mundo. Ou seja, o budismo é a primeira cultura humana que pensa em uma massificação, em uma universalização
e um pseudo-igualitarismo. É a primeira cultura que pensa isso. E como diz o Max Weber, eles pegam os magos, porque os brahmanas são magos, não no sentido etc. Mas pessoas que lidam com a mística de uma forma profunda, não superficial. Magos nesse sentido. E o budismo pega esses místicos, brahmanas e pensadores e os trancafia, os prende em 4 paredes chamadas monastério, que é uma prática inexistente na cultura védica. O máximo que podemos vislumbrar na cultura védica seria uma escola, como hoje nós chamamos de internato, algo assim, mas monastério é algo criado pelo budismo. E a questão da missionário, conversão, também surge com o budismo. Nenhuma outra cultura pré-budismo, em qualquer lugar do planeta, concebeu essa ideia de vou pregar para outros povos ou outras etnias. O budismo que inicia isso na civilização humana global. Isso não faz parte também da cultura védica original. Vamos adiantar, porque senão não teremos. O Vaishnavismo nós podemos dividir entre os Bhagavatas e os Álvares. Os Bhagavatas seriam os Vaishnavas pré-budistas. Isso de acordo com Max Weber, sociólogo alemão. Né? Ele chama de Bhagavatas, que tem uma origem desconhecida. Não se sabe hoje, na ideologia moderna, a origem desses Bhagavatas, assim, historicamente falando. Mas na Índia, durante o reinado budista, porque o budismo não ficou na Índia apenas como religião, como uma prática espiritual, mas politicamente também. Os reis se tornaram budistas, dominou a Índia politicamente. E durante o governo do budismo, que durou mais ou menos 1000 anos na Índia, que quase destruiu a cultura védica na Índia, os Vaishnavas aproveitaram assim, como posso dizer, a baixa radicalização dos brahmanas ortodoxos e utilizaram as práticas budistas para propagar suas ideias, como por exemplo a universalização do vegetarianismo, a uniformização das vestes, dentre outras práticas, monastério, etc. Pode passar, por favor? Estou passando rápido porque o que vai diferenciar a ideia brahmânica na Índia após a conquista do budismo será o filósofo Shankara, que o Maharaj hoje falou sobre ele muito bem. E Shankara ele vai tentar resgatar os 4 pilares ortodoxos brahmânicos. Porque o budismo introduz a língua Pali, por exemplo, em contraponto ao sânscrito, mesmo utilizando o sânscrito, mas o Pali também será uma língua sagrada. E o Shankara dirá, não queremos o Pali, nem Tamil, nem nada disso, queremos o sânscrito. Mas o Shankara, mesmo combatendo essas ideias budistas, como a rechaço dos Vedas, ele adquire algumas práticas budistas como o universalismo do vegetarianismo, a libertação do indivíduo através da renúncia, que não era uma prática assim enfatizada na cultura védica pré-budista, mantém o monasticismo e os templos públicos e restabelece a sucessão discipular guru-discípulo, que o budismo havia quebrado ou extinguido ou não motivado mais. Depois de Shankara, nós temos os Sri Vaishnavas, os principais Nardamuni, Jamuna e Ramanujja, entre os séculos 9 e 12 DC. Nós temos os principais Vaishnavas, diríamos modernos, que estabeleceram as práticas modernas do Vaishnava.
E será com Ramanuja que o Vaishnavismo, pela primeira vez, ampliará um pouco as suas práticas para a massa em geral, porque até então toda a prática védica era exclusiva de Brahmanas. E Brahmanas, pessoas que nasciam filhos de mães e pais Brahmanas. Era exclusivo para Brahmanas. Depois dos Sri Vaishnavas temos os Brahma Vaishnavas, e aí eu destaco o Madhvacharya, que amplia um pouco mais a prática védica para a massa, massifica um pouco mais, e tudo isso trazendo na esteira do pensamento Vaishnava dos universalismos que o budismo estabeleceu na Índia, como o vegetarianismo, o monasticismo, templos públicos, etc. Então, nós percebemos que o Vaishnavismo herdou não só, historicamente falando, não só práticas védicas ou pensamentos imaginários védicos, mas também práticas, pensamentos imaginários heterodoxos do budismo. Né? E, por fim, Chaitanya, que vai abrir o leque totalmente, ele vai abrir todas as práticas rituais védicas antigas, ortodoxas ou heterodoxas, para qualquer um, inclusive miletians ou não indianos, até para os árabes, chineses e ocidentais, etc. E é devido a Chaitanya que nós estamos falando hoje sobre esse conhecimento. É devido a Chaitanya que o Maharaja está aqui presente hoje e com toda a sua lucidez. É devido a Chaitanya que nós temos um pouco, ou quase tudo, não sei, do que necessitamos sobre a cultura védica. Buscamos sobre a cultura védica. Então, Chaitanya foi aquele que abriu as comportas, né, para que todos nós pudéssemos conhecer um pouco da cultura védica. E assim eu encerro dizendo que, mais uma vez, a cultura védica ou indiana, como é chamada, porque isso é um termo hindu e índia, isso é um termo criado pelos persas, né? Porque os persas que falavam árabe têm um problema linguístico com o S, e ao olharem para os povos residentes ou que moravam nas margens do rio Sindhu, como tinha um problema com o S, ficou rindo, e aí surgiu os hindus e os hinduístas, etc. Mas isso é uma construção ocidental nossa. Mas eu queria repetir que, e muito mais com a minha pesquisa de doutorado hoje, eu posso afirmar isso categoricamente. E isso também foi afirmado por Michel Eliade, historiador das religiões, por Louis Dumont, historiador, antropólogo e sociólogo francês. Isso é confirmado hoje pelos indólogos modernos, pelo indiano, por vários indianos, como Subhash Kak, com PhD em matemática, que está destruindo todas as ideias da Índia criadas pelo Ocidente hoje. Que a Índia já falou tudo e profundamente e mais do que podemos imaginar. Não existe nenhuma filosofia ocidental, absolutamente nenhuma. E se vocês pegarem todos os principais filósofos alemães, por exemplo, que é o berço da filosofia ocidental, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Kierkegaard, Wittgenstein, se você pega, eu estou precisando de todos esses malucos. Mas não existe absolutamente nenhum desses que não tenha bebido nos Vedas. Não existe nenhum filósofo alemão que não tenha realmente estudado a cultura indiana profundamente. Não existe nenhum. Não existe nenhuma teoria nova na filosofia alemã que nós possamos, assim, dizer: os indianos não estão falando sobre isso. Absolutamente. Isso é só um vislumbre do que é e do que foi a cultura védica, a cultura indiana.
Porque eu sempre falo com os meus alunos, quando você vai estudar uma cultura que não faz parte da sua, ou é diferente da sua, esqueça o exótico. Absolutamente. Porque através do exótico você só vai ver cascas e o externo. Estude as ideias. Vá profundo, mergulhe fundo. Como tem um ditado árabe, é inútil você cavar muitos poços rasos. O mais interessante é você cavar um grande poço profundo. Aí você vai ter mais benefícios. Então, assim mesmo, esse poço profundo seria a Índia não externa, não exótica, mas a Índia em suas ideias, em seus valores. Muito obrigado. Mais uma vez, Marcelo, eu agradeço, né, a seleção que você fez para nos trazer, saber da importância do conhecimento sobre a cultura védica, que na realidade indiana, né, as suas ideias e sua profundidade, que é um estudo que realmente passa assim muito de leve pela universidade até aqui, pelo menos pelo pré-pré, né? Então eu quero agradecer, porque na realidade a gente está aprendendo a importância que tem a gente conhecer esse cultura védica indiana. Então é por aí que a gente encontra outros caminhos, né, professor? E também, quanto à nossa professora Bianca, a importância deste conhecimento que você nos trouxe, né, da proposta verdadeira, fundamentada do yoga, né, do cuidado com os modismos que nos levam à prática sem profundidade e sem saber na realidade o que nós estamos fazendo. Existem vários caminhos. Eu acho que o mais profícuo é exatamente aquele que a gente aborda, o que nós estamos fazendo com o maior conhecimento. Eu acho que na realidade isso me trouxe assim, que a gente quer praticar yoga, quer ficar bonito, quer ficar bem, né? Mas esquece de procurar exatamente a filosofia. O que vem, o que está a essência, o que está por trás disso. E eu agora passo a palavra para o nosso isso. Vamos falar sobre a yoga do amor no Bhakti Yoga. Repete o nome dele, por favor, que é para ficar bem gravado para você. Estou dando continuidade à palestra de Shri Bhaktivedanta Ashka Maharaj, o Yoga do Amor na Bhagavad Gita. The Yoga of Love in the Bhagavad